Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Dentre as afirmações feitas por Jesus, contidas nos evangelhos, as afirmações nas quais ele diz eu sou, são as mais contundentes, são as mais fortes e revelam muito a respeito de Jesus e da sua missão. São conhecidas essas afirmações. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Em cada uma destas afirmações, Jesus revela um aspecto particular, algo que ele quis destacar do relacionamento que ele mantém conosco. Em cada uma dessas afirmações, Jesus destacou alguma necessidade humana que seria preenchida por ele e no relacionamento que nós, seres humanos, haveríamos de manter com ele. Por exemplo, quando ele fala da luz, ele está destacando a nossa necessidade de orientação, de discernimento, de clareza, de iluminação. Quando ele nos fala que ele é o bom pastor, ele está destacando a nossa necessidade de cuidado, de proteção, de direção, e ele, como bom pastor, provê esse cuidado, essa direção, essa orientação para a nossa vida. Mas eu gostaria, nesta manhã de Páscoa, de examinar com vocês, com um pouco mais de cuidado, esta afirmação: eu sou o pão da vida. Para que nós consigamos entender corretamente esta afirmação de Jesus e um pouco da profundidade contida nela, nós precisamos ver a cena toda do capítulo 6 do Evangelho de João, que lemos apenas uma parte do 6º capítulo. No capítulo 6 nós temos o milagre da multiplicação dos pães. Jesus estava na região da Galileia ensinando a multidão, curando os enfermos, e ao cair da tarde ele notou que as pessoas não tinham o que comer. Pensou em despedi-las, mas não queria fazê-lo sem que elas estivessem alimentadas. Chamou Filipe, perguntou o que era necessário para alimentar a multidão. Filipe expressou a sua preocupação. Seria necessário uma grande soma para comprar pães para todas aquelas pessoas, e então apareceu um voluntário, um moço que ofereceu 5 pães, 2 peixes. Diz o Evangelho que Jesus deu graças e distribuiu isto para a multidão. Não só foi suficiente para que a multidão fosse saciada, mas recolheram ainda 12 cestos que sobraram, que restaram destes pães que haviam sido multiplicados. O tempo da Páscoa em Israel era um tempo de grande agitação política. Eram comuns levantes contra o Império Romano, e tendo Jesus realizado esse milagre, alimentando uma multidão, segundo o Evangelho, de 5.000 homens, imediatamente isso provocou nessa multidão o desejo de promover um levante político. Veja comigo o versículo de número 15 do capítulo 6. Assim diz o texto, ele está na tela. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, percebendo que ali começaria um levante, que ele seria transformado num Messias político, retirou-se para orar e para fugir da empolgação da multidão. No fim da tarde, os discípulos tomaram um barco, atravessaram o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Mas Jesus não foi, permaneceu retirado em oração. Jesus foi ao encontro deles à noite, em meio a uma tempestade, e os conduziu até a outra margem, e eles chegaram então em Cafarnaum. A multidão, percebendo que Jesus não estava presente, dirigiu-se imediatamente para encontrar Jesus no outro dia. E quando encontrou Jesus, perguntaram: Mestre, como chegaste aqui? Como vieste até esse lugar? E Jesus, como aparece muitas vezes no Evangelho de João, mudou a direção da conversa. Diante dessa pergunta da multidão, veja o que Jesus respondeu para a multidão, versículos 26 e 27. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai
não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nesse ponto do diálogo, nessa mudança de direção, se inicia o texto que culminará com a afirmação que nós lemos e repetimos: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus não quis despedir a multidão de estômago vazio. Mas nós não podemos interpretar isso de modo reducionista, como se a preocupação de Jesus, a única preocupação de Jesus fosse que as pessoas estivessem saciadas, com o estômago cheio de pão. Jesus amava a multidão, amava e ama as pessoas, para que pudesse cuidar delas e que elas estivessem devidamente alimentadas. Mas Jesus amava demais a multidão, para permitir que ela estivesse com o estômago cheio, que as pessoas estivessem com o estômago cheio e com o coração vazio da palavra de Deus. Por isso, ele falou de modo tão contundente com as pessoas que o procuravam. Mas esse diálogo, além de culminar nessa afirmação, eu sou o pão da vida, esse diálogo ele nos mostra em diferentes momentos 3 tipos de pessoas famintas, 3 tipos de famintos que têm existido em todas as épocas da nossa história. Primeiro, aqueles que são famintos, ou aquelas pessoas que são famintas por coisas, seja a fome pelo básico, exemplificada pelo pão, ou a fome por aquilo que nós chamamos de supérfluo. Aliás, o escritor italiano Umberto Eco, analisando a nossa sociedade, ele disse de modo irônico que o supérfluo parece ser a única coisa necessária numa sociedade como a nossa. A única coisa de que precisamos é realmente aquilo que é supérfluo. E a atriz Ingrid Guimarães, humorista, com a verve típica dos humoristas, num programa que ela fazia sobre compras, e comentando com a entrevistada, a certa altura ela soltou a seguinte frase: eu só compro o básico. O problema é que eu preciso de muita coisa básica. Somente o básico, mas eu preciso de muita coisa básica. É evidente que estômagos precisam de pão. É evidente que o ser humano, na fragilidade da sua pele, precisa de algo que o vista. É evidente que nós, seres humanos, precisamos, como somos frágeis, de um teto que nos abrigue do sol, que nos abrigue da chuva, que nos abrigue do frio. É evidente que nós precisamos desse tipo de proteção para a nossa vida. O problema não foi, e o problema nunca será, que necessitemos de coisas materiais e que precisemos trabalhar para tê-las e que precisemos de cuidado para administrá-las. Isso nunca foi um problema. Não é um problema que nós tenhamos fome de pão ou fome de beleza, para usar uma expressão bastante familiar no nosso tempo. O problema é quando nós achamos que a vida se reduz a isso, que a vida se resume a isso, que todo o sentido da vida está nestas coisas que nós adquirimos e nessa fome que nós temos pelos bens, pelas coisas. Quando isso acontece, nós fomos tomados pela loucura do rico insensato, na parábola registrada por Lucas e proferida por Jesus. Este homem rico teve uma colheita abundante, e diante dessa grande colheita, que significava muitos bens e muita riqueza para ele, veja o que ele disse para a sua própria alma, para si mesmo. Disse este homem, chamado de insensato no Evangelho: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mas há um segundo grupo de famintos, são os famintos por regras. O segundo tipo de pessoas famintas que estão registradas nessa passagem, são aqueles que são famintos por regras, por normas, por observâncias religiosas. Quando a multidão, ou parte da multidão, ouviu a exortação de Jesus,
Imediatamente se dirigiram a Jesus e veja o que disseram a Jesus. O texto está na projeção. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Se há os famintos por coisas, e esses em geral, nem sempre, mas em geral, são indiferentes à religião, aqueles que são famintos por regras são muito sensíveis à religião, gostam de religião, correm atrás de religião. O problema é que se interessam mais pela lei do que pelo doador da lei. Se interessam muito mais por aquilo que a lei diz no seu texto do que pelo propósito da lei, o espírito, a intenção da lei. Se interessam muito mais pela lei do que pela própria vida que a lei visa proteger. O grande perigo desse tipo de fome por regras é transformar a salvação numa conquista pessoal. É esquecer que a salvação é uma dádiva, é um presente de Deus e não uma conquista que nós realizamos pelo nosso bom comportamento. Mas há um terceiro grupo, descrito no capítulo 6, de famintos. São aquelas pessoas que são famintas por sensações. Por sensações. O grande alvo da vida não é ter ou obedecer regras, mas sentir, experimentar algo, ter alguma experiência. São personificados aqui no texto, no versículo 30, por aqueles que se dirigem a Jesus nesse diálogo, dizendo: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Que farás de espetacular? Que farás de sensacional? Que emoção o Senhor haverá de nos propiciar nesse momento? São aqueles que são movidos pela adrenalina, seja a adrenalina da emoção religiosa, ou a adrenalina da velocidade, o êxtase, o prazer pelo prazer, enfim, as sensações intensas alimentam esses famintos. Mas, sejam famintos por coisas, sejam famintos por sensações, o risco é terminar a vida como o rei Salomão. Salomão, no Eclesiastes, nos diz que ele não privou nada que os seus olhos viram e gostaram. Ele não se omitiu diante de nenhum prazer. Ele não deixou de experimentar nenhuma sensação. Ele mergulhou de cabeça em todas essas coisas. E ao final da sua vida, ele diz: concluí que tudo era correr atrás do vento. Tudo era uma busca vã, uma busca absolutamente inútil. Mas os famintos por regras correm o risco de terminar como o filho mais velho da parábola do pródigo, que, frustrado diante da festa que encontra na casa do pai, se dirige ao pai dizendo que ele nunca havia tido da parte do pai um cabrito sequer para alegrar-se com os seus irmãos, com seus amigos. E o pai, dirigindo-se a ele, assim diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Aqueles que se alimentam de regras e conhecem a Deus apenas como legislador e não como um pai amoroso que abraça e que acolhe os seus filhos. Mas o nosso tema hoje é Páscoa. E a Páscoa é um banquete. A Páscoa é um banquete oferecido a todos os famintos, sejam esses que eu mencionei ou qualquer outro tipo de pessoas famintas. Pouco importa qual é o seu tipo de fome. Se você tem se alimentado de coisas, se você tem devorado regras e tem sido devorado pelas regras também, se você tem buscado sensações, experiências que propiciem sentido para a sua vida, hoje é Páscoa. Hoje é um dia diferente. Hoje é o dia de ouvir o convite que nos é feito pelo profeta Isaías, quando ele diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Este banquete da Páscoa nos oferece um alimento especial, o pão que desceu do céu, Cristo Jesus. Este é o alimento neste banquete, nesta manhã.
Nesse capítulo de João, capítulo 6, por 6 vezes é repetido que Jesus é o pão que desceu do céu. E essa repetição de Jesus, essa insistência na sua origem, ofendeu profundamente os judeus que o ouviam. Veja os versículos 41 e 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como ele pode dizer: eu desci do céu? Jesus, ao dizer isto, ao afirmar isso, ele queria que nós entendêssemos que ele, e somente ele, pode saciar a nossa fome por vida eterna, porque ele é humano, mas ele é também divino. Ele é da terra, mas ele é também do céu. Ao sustentar os israelitas no deserto, Deus deu algo, ou seja, o maná. Mas ao enviar Jesus, o pão que desceu do céu, Deus está oferecendo a si mesmo, para que a nossa vida seja mantida, sustentada e encontre sentido na pessoa de Jesus. Mas como receber o pão que desceu do céu? Se esse pão nos é oferecido nesse banquete, como é que eu recebo o pão que desceu do céu? Crendo em Jesus, crendo em Jesus. É o próprio Jesus que assim o diz. Veja como ele respondeu a esta indagação no versículo 29. Assim disse Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Nós recebemos o pão que desceu do céu pela fé. É pela fé que nós nos apropriamos desse pão. E convém que entendamos que é a fé em Cristo como Salvador. Existe uma grande diferença entre receber a salvação pela fé em Cristo e trabalhar para obter a salvação. Nós recebemos a salvação pela fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas religiosas acham que conquistarão a salvação, que serão aceitas por Deus, serão perdoadas por Deus, se elas forem boas o suficiente, se elas se esforçarem para merecer o perdão de Deus, para merecer o cuidado divino. Se esse é o seu caso, com todo respeito, com todo amor, eu digo para você, esse não é o caminho. Não é assim que nós nos apropriamos do pão do céu. Ou há aqueles ainda que acham que obter a salvação é uma questão de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais religiosa, uma pessoa com crescimento moral. Na verdade, isto é autossalvação. Você é o seu próprio salvador se você está vivendo dessa forma. E você está virando as costas para a salvação que desceu do alto, ou seja, veio dos céus. O pão que nos é oferecido, o pão que desceu do céu, Cristo Jesus. Crer em Jesus significa, dentre muitas coisas, confiar em Jesus para a sua salvação, e não em si mesmo, e não em seus méritos. Outro ponto importante é entender que nós não somos salvos pela qualidade da nossa fé. Nós somos salvos por tê-la depositado na pessoa de Jesus Cristo, por confiarmos em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pela fé na fé. Algumas pessoas parecem ter fé na fé. Ou seja, se o meu grau de certeza psicológica, se os meus sentimentos forem fortes o suficiente, então eu serei salvo, então eu terei a nova vida. Não é isto. Nós somos salvos por Cristo Jesus e recebemos esta salvação pela fé. O que nos salva não é o tamanho da nossa fé, o grau de certeza da nossa fé, mas o fato de ser esta fé dirigida a uma pessoa, Jesus Cristo. É isto que nos salva e que nos dá vida eterna. Em resumo, a fé é a aceitação de um presente, de uma dádiva. Assim como você receberá nas suas mãos, daqui a pouco, o pão, receberá o cálice, Deus nos oferece a salvação. E tudo que nós fazemos é recebê-la com gratidão pela fé. Nós não contribuímos para a nossa salvação. Mas termino essa meditação. Esse é o grande mistério da Páscoa, o alimento que dá vida eterna, o pão que desceu do céu. É esse mistério que nós estamos celebrando nesta manhã. Jesus foi taxativo aos seus ouvintes quando ele disse: vossos pais comeram o maná no deserto
e morreram. Contextualizando isso, nós podemos dizer: aqueles que se alimentam com coisas, com bens, e morrerão. Aqueles que mergulharam nas regras religiosas também morrerão tomando esse alimento. Há aqueles que estão experimentando todo tipo de sensações e também morrerão. Que alimento pode dar vida eterna? Veja comigo os versículos finais que lemos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essas metáforas utilizadas por Jesus apontam para a cruz, apontam para o Calvário. Nós podemos dizer com toda a convicção nesta manhã: este pão nasceu do trigo semeado no Calvário. Este vinho nasceu de uma videira plantada no Calvário. Quando nós nos alimentamos de Jesus, nós estamos nos alimentando do amor de Deus que nos foi oferecido por Jesus Cristo e em Jesus Cristo no Calvário. É exatamente isso. Nós comemos e bebemos amor quando nós celebramos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Mas será que as pessoas aceitaram essa oferta de amor? Aceitaram beber esse amor oferecido por Jesus no Calvário? Veja comigo um versículo final, versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O abandonaram e já não andavam com ele. Que coisa triste. Eles queriam os pães de cevada, mas não queriam o pão que desceu do céu. Eles queriam o pão que enchia o estômago, mas não queriam o pão que poderia saciar a alma, que era oferecida por Jesus Cristo. Ao ler esse versículo, é inevitável que nós pensemos: de algum modo, o amor de Jesus fracassou. De algum modo, a cruz representa fracasso. É preciso admitir que até mesmo o amor fracassa muitas vezes. Porém, é melhor fracassar em amor do que triunfar em ódio. É melhor fracassar amando do que vencer e triunfar tendo ódio no coração. A cruz representa um fracasso do amor oferecido à humanidade. A cruz é perda, a cruz é entrega, a cruz é dor, a cruz é derrota, a cruz é separação. Na cruz, tudo parece definitivamente derrotado. Os sonhos estão sepultados, as esperanças foram abandonadas. Mas aquele, Cristo Jesus, que morreu amando na sexta-feira da paixão, ele ressuscitou no domingo. Aquele que foi derrotado por amor, porque a cruz era uma derrota, triunfou em amor na sua ressurreição no domingo, e é isso que nós celebramos nesta manhã. Termino dizendo para você: o amor não é infalível, não é infalível, porém é a única força neste universo capaz de ressuscitar mortos. É a única força nesse universo capaz de abrir sepulcros. É a única força nesse universo capaz de perdoar traições. É a única força nesse universo capaz de sarar feridas. Ele não é infalível, mas só o amor realiza esse tipo de milagre. Por isso, João, o apóstolo do amor, autor desse evangelho e das epístolas, escreveu na sua primeira epístola: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Por isso, nessa Páscoa, quero convidá-lo: venha a esta mesa, venha a esta mesa, venha e coma amor, venha e beba amor, do amor de Cristo derramado nesta Páscoa sobre a sua vida e sobre toda a humanidade. Que Deus o abençoe. Amém.